rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noite de ceia, retorno dos nossos cultos presenciais, momento de grande alegria. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 37. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Essa maravilhosa palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite com a sua palavra mais uma vez. Esse é mais um daqueles textos que, embora possa produzir muitas mensagens lindas, pode muitas vezes não atingir o objetivo
que o escritor quis quando narrou os fatos. A notícia que os discípulos estão trazendo para Jesus não é das boas e muito menos das melhores. Marcos 6:27 nos diz que, enviando logo o rei, o executor, mandou-lhe que lhes trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão. Estão voltando da morte de João Batista. João Batista acabara de ser sepultado, diz o verso 29, e eles estão vindo contar para Jesus o que aconteceu e como eles estavam ensinando, como eles vinham trabalhando nisso. E aí os versos 31 e 32 de Marcos, então, no capítulo 6, nos diz: Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. E então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. O propósito era retirar, o propósito era descansar, mas o texto seguinte, nos versos 33 e 34, nos dá a seguinte informação: contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. E então começou a lhes ensinar muitas coisas. A pergunta é: a quem Jesus estava ensinando? Só a multidão? Os seus discípulos estão dizendo que estavam vindo de ensinar as pessoas. E Jesus, vendo então aquele desejo, Jesus, vendo então aquela, vamos dizer, docência daqueles discípulos, ele agora vai trazer um conhecimento e um ensinamento mais profundo. E eis então que a situação presenciada gera uma oportunidade de ensinar algo preciosíssimo para aqueles amantes do ensino. O texto diz: Jesus olhou a multidão, e o narrador é claro em afirmar duas coisas. Primeiro, a multidão era como ovelhas que não têm pastor. E em seguida o próprio evangelista nos diz qual era a característica de um rebanho sem pastor. Porque Jesus começou a lhes ensinar. Ovelhas sem pastor são ovelhas que não são ensinadas. Porque a função do pastor é essa, e nós veremos daqui a pouco. Nós vimos que Mateus narra isso e diz que isso traz consequências terríveis. Mateus, quando narra a mesma circunstância, quando Jesus contempla isso, em Mateus 9:36, ele diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então veja que há uma consequência. Quando o rebanho não é ensinado, o rebanho acaba se cansando das coisas, e o rebanho começa a andar desgarrado. E é isso que Jesus então está ensinando para aqueles homens que estavam dando aquele relatório de ensino. Olha, vocês precisam aprender a ensinar sempre, para que as ovelhas não se desgarrem, para que as ovelhas não se cansem. Agora, que ensino é esse? Aí nós vamos voltar ao texto áureo de Marcos, capítulo 6, versos 35 e 36. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Parece que há uma preocupação com os discípulos, dos discípulos com a multidão, mas essa preocupação também faz com que eles pensem que Jesus não está percebendo a situação. Muito pelo contrário, o texto nos diz que Jesus não só percebia, como Jesus vai começar a ensinar aqueles homens do ensino agora algo precioso. Marcos 6:37, ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Jesus disse: vocês mesmos dai-lhes de comer.
Nós vimos nos evangelhos sinóticos que quando essa situação foi narrada, um dos evangelistas diz: Jesus sabia bem o que era para ser feito. Mas aqui Jesus chama os seus discípulos e diz claramente para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus quer ensinar os seus discípulos agora algo precioso. Marcos 6,37 nós lemos: eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Eu fiz questão de usar essa tradução para você entender a natureza e a contundência da resposta. Se formos fazer um cálculo rápido, talvez não muito preciso, sabemos por informação que um denário representaria um dia de trabalho. Considerando que um dia de trabalho hoje fosse apenas um salário mínimo que um trabalhador ganhasse. E se pegássemos um dia de trabalho, multiplicássemos por 200 pelo valor de um salário mínimo, hoje, o que os discípulos indagaram custaria em torno, baseado em um salário mínimo, R$ 7.350. Por isso que eles estão perguntando: podemos gastar esse tanto dinheiro para comprar só pão? Vai acontecer então o texto que nós bem conhecemos, que é a multiplicação dos pães. Por isso que o evangelista diz: Jesus sabia bem o que era para ser feito. Há um garoto por ali, com 5 pães e 2 peixes. Jesus vai pedir que aquilo seja trazido até ele. E Jesus então vai orar, dar graças ao Pai. E 5.000 homens serão alimentados, de acordo com Marcos capítulo 6, de 36 a 44, nesse texto que estamos acompanhando. Sabemos que 5.000 homens, porque não se contou nem mulheres e nem crianças. Mas o que Jesus queria ensinar com isso? É essa a grande lição. Marcos 6, de 45 a 46, nos dá mais informações. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Jesus disse para os discípulos: olha, entre no barco, vão andando, eu vou ali orar. Se você acompanhar o texto, não dá para seguir todos os versículos em função do tempo, mas se você olhar o verso 47 de Marcos 6, Marcos é claro em dizer que os discípulos já tinham ido para o mar, mas Jesus ainda estava em terra orando. E então, nos versos de 48 a 49, Marcos informa o seguinte: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Perto da 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram. É um pouco de compreensão agora para você entender a circunstância do que está acontecendo. Os discípulos foram ordenados a seguirem, eles já estavam remando o barco. Pensaram talvez que Jesus viria num outro barco, mas eis que são surpreendidos numa tempestade, uma ventania, Jesus andando sobre as águas até eles. Marcos não relata que Pedro pediu para andar, nada disso. Nós somos informados, porém, que era a 4ª vigília da noite, e que os discípulos se assombraram, que os discípulos pensaram que era um fantasma. E aí vai uma nota informativa. Primeiro, como que eram as vigílias do judaísmo? A primeira vigília, do pôr do sol às 21 horas. A segunda, de 21 horas até meia-noite. A terceira, de 0 hora às 3 da manhã. E a 4ª vigília, ou última vigília, era que ia de 3 da manhã até a aurora, até o nascer do sol. Porém, os judeus temiam essa 4ª vigília, porque na concepção deles, os espíritos das trevas caídos, os anjos que caíram, só tinham essa liberdade de ação à noite, enquanto não existia a luz do dia. Então eles entendiam que nessa 4ª vigília era a hora mais terrível de ataque desses seres. Por isso que lá no Salmo 91 eles falam do espanto noturno. E eles entendiam então que nessa hora os espíritos vagavam
porque era a última oportunidade deles até o dia nascer e eles voltarem para as suas prisões. Então o judeu, daí a expressão de Marcos 6,49, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, berraram como criança, tiveram literalmente medo. Mas aí Marcos traz a seguinte informação nos versos de 50 a 51 desse capítulo 6. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Verso 51. Agora eu disse para você o que está sendo ensinado. Olha o que diz o verso 52. Pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Não era matar a fome do povo. Eles ainda não tinham compreendido. O coração deles estava endurecido. Há uma escola, há um ensino em processo e eles ainda não entenderam nem a primeira lição. E agora vem Jesus andando sobre as águas. Quando Marcos usou essa palavra endurecido, a palavra original no grego é paru. Paru é a mesma palavra que vai trazer a origem na língua portuguesa para poros. Porém, a palavra paru no grego significa algo que algo que perdeu a sensibilidade porque recebeu uma crosta por cima, primeira opção, ou como um calo que nasce sobre a pele e tira a sensibilidade do lugar. Essa é a raiz, o significado raiz da palavra poros. Mas ela adquiriu uma metáfora no meio dos gregos para significar o coração endurecido, ou seja, a pessoa que perdeu a sensibilidade, a pessoa que perdeu a capacidade de percepção e de entendimento das coisas, porque deixou de ser sensível. Então o que o autor está dizendo é que eles não tinham entendido ainda a multiplicação dos pães, porque os seus corações ainda não eram sensíveis àquele ensino. Vamos entender então onde o autor está nos levando. Marcos 6, 53 e 56 agora. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na orla do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Aqui agora nós começamos a entender a lição que o evangelista está deixando. Primeiro, a questão da orla da túnica. Sabemos que a orla da túnica era muito importante na concepção do judaísmo, porque essas franjas, essas túnicas, essas orlas, elas tinham um objetivo. Havia toda uma didática de ensino e havia toda uma ordenança voltada para isso. Onde está isso, pregador? Está em Números, capítulo 15, nos versos de 38 a 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. E não seguireis os vossos corações, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais ao vosso Deus. A franja era para lembrar dos mandamentos,
e você confessar que obedeceria os mandamentos, o decálogo, a palavra de Deus revelada. É isso que são os 10 mandamentos. Tocar ali é ter contato, é estabelecer relação com os mandamentos do Senhor. Sabemos que os fariseus corromperam isso, e Jesus condenou, Mateus 23:5, e fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Aí já era outra coisa. Começaram a colocar pedacinhos da Torá nas caixinhas, barulhando na barra das suas roupas, e aquele barulho era para dizer: nós somos a palavra viva passando no meio de vocês, e se as franjas eram pequenas, eles aumentaram ainda mais para as pessoas terem o desejo de tocar nessas franjas e estar com eles. Agora, o que é que nós aprendemos disso aqui, querido? Tudo começou quando Jesus olhou para os seus discípulos e naturalmente ele disse. Por isso o evangelista escreveu: ele olhou para aquelas ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não têm pastor. E sabemos que as ovelhas que não têm pastor é porque elas não eram ensinadas. Isso nos leva a Ezequiel capítulo 34, versículo 9. Os sacerdotes não estavam fazendo o seu trabalho. O que Deus declara? Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Os sacerdotes, que eram os pastores, não estavam mais ensinando e o povo estava se corrompendo. Jeremias 3,15 havia uma promessa. Eu lhes darei pastores. Umas versões trazem líderes ou governadores, mas o original é pastores. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Ensino profundo. Algumas versões trazem ciência. Que ensino, que entendimento, que ciência era essa que era para ensinar? João capítulo 1, versículo 14, numa versão bem clara, diz assim: assim a palavra, que algumas versões aí trazem verbo, se tornou ser humano, algumas versões dizem carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então aquela Torá, aqueles 10 mandamentos, aquela palavra revelada agora é manifesta no meio deles. Quem é essa palavra? Jesus, o Filho de Deus. Essa palavra agora é que é para ser ensinada. Jesus está dizendo para aqueles homens que vieram dando relatório de ensino: olha, agora vocês vão ter que se dedicar a um outro ensino. E que ensino seria esse? Que essa palavra é revelada. Que Jesus, que o verbo vivo de Deus, primeiro, é conforto e amparo para os enlutados. Eles estavam vindo, trazendo a notícia da morte de João Batista. Que o verbo de Deus, que a palavra de Deus, que o verbo que se fez carne, que Jesus é a fonte de alimento para os famintos. Era por isso que ele disse: vocês mesmos darão a eles de comer. Vocês mesmos vão ter que dar esse alimento para as pessoas que terão fome. Foi essa a razão da multiplicação dos pães. Que esse verbo, que essa palavra de Deus revelada e encarnada é a palavra que dá paz no coração, que tem temores por qualquer coisa que o mundo espiritual ou que alguém possa ter revelado do mundo espiritual. Foi por isso que ele veio andando sobre as águas e se revelou para eles, e eles perderam aquela concepção de fantasma. Mas também quando ele entra no barco, há imediata bonança. E aí nós precisamos entender. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2, nos diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras palavras, Moisés está dizendo: a terra era um caos. E Jesus, o Filho de Deus, se manifestou com o Pai e trouxe paz sobre o caos. Não, pastor, aí não falou nada de Jesus, não. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que o Marcos é categórico no versículo 51 do capítulo 6. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. O que Jesus está ensinando para eles? Que essa palavra revelada, toda vez que essa palavra, que esse verbo vivo chegar onde há tempestade, onde está difícil de remar e prosseguir, ele trará paz.
Ele trará bonança. Por isso que ele diz, a minha paz eu vos dou, e ninguém pode dar a paz que eu dou. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Mas ainda há algo que você precisa entender. O verso 56 de Marcos 6 diz, e rogaram-lhe que deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Querido, como eu disse para você, o texto de Ezequiel é claro. Os pastores foram infiéis com Israel. Não lhes ensinaram e deixaram que o povo misturasse a adoração genuína, a adoração única ao Deus da palavra e a palavra de Deus com outras coisas. E agora Jesus está ensinando para eles que se o povo se voltar para a palavra, como foi ordenado lá em Números, todas essas coisas acontecerão para eles. Haverá paz. Ele vai acalmar a tempestade, haverá alimento, haverá consolo no luto e, sobretudo, haverá cura toda vez que a palavra entrar na vida deles. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se você olhar João capítulo 21, os versos 15, 16 e 17, todas as vezes que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava quando estava restaurando ele, reintegrando ele ao ministério apostólico, Jesus respondeu sempre a mesma coisa: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo, ensine, pastoreie desde o pequeno até o maior. A igreja, o ministério pastoral, há uma responsabilidade tremenda, querido. E infelizmente, há muitas ovelhas sem pastores, porque são vítimas de lobos devoradores, que de uma forma muito clara estão negando a Jesus, porque, como disse Richard Baxter, aquele pastor, eles estão pregando o que dá certo e não o que está certo. E a mensagem que nós devemos pregar é a mensagem da cruz. O Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que dá paz, o Cristo que dá consolo, o Cristo que dá alimento, o Cristo que é a esperança para todos nós. Agora, há uma responsabilidade também para as ovelhas, e aí eu vou recorrer de novo ao texto de Ezequiel, capítulo 34, que não foi abolida. Ezequiel 34, 16 a 17. Procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte, a rebelde e do nariz virado, do pescoço duro, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Olha só. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor. Julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Há uma palavra que salva, há uma palavra que cura, há uma palavra que alimenta, e todo aquele que fizer contato com essa palavra terá todas essas coisas, como todas aquelas pessoas tiveram ao entrar em contato com o Senhor Jesus. Mas há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Se nós formos rebeldes, se nós formos de dura serviço, se nós nos misturarmos com os bodes, se nós não soubermos relacionarmos como ovelhas uma com a outra, também haverá algo terrível sobre elas. O texto é muito claro, eu as destruirei. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: como tem sido a sua vida? Você tem esse contato com a palavra? Você está sendo ensinado nessa noite como você vai reagir como ovelha que não tem pastor? Mas você acabou de ouvir. Não, pregador, eu sou uma ovelha que tem pastor, eu entendi a palavra nessa noite e eu vou me render. Eu preciso ser curado, eu preciso ser alimentado, eu preciso ser confortado. O que você precisa nessa noite? Abre seu coração, feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, esse homem, essa mulher, eu não sei como ele está agora, mas ela está orando comigo nessa hora. Que o Supremo Pastor, que o Verbo de Deus, a Palavra viva, o Filho de Deus que foi encarnado, o que fez carne, o Verbo que se manifestou no nosso meio, o Senhor Jesus, o Salvador, traga sobre essa vida agora o que ela está pedindo: salvação. Escreve o nome dele no livro da vida. Se ele está em desespero, que haja paz no seu coração. Se ele está em tempestade, que haja calmaria na sua casa, no seu casamento, na sua caminhada. Se ele está com fome, que ele seja alimentado nessa noite. Se há temores, que eles sejam dissipados nessa noite pela manifestação da tua presença agora, Jesus, na vida dele, na casa dele, onde ele está agora.
Meu Deus, se ele precisa ser curado, que ele tenha um contato com essa palavra, que ele abra o seu coração para que o verbo vivo, para que a palavra de Deus entre nele e traga cura não só no físico, mas na alma. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Você orou assim? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te cubra com o sangue de Jesus nessa noite. Espero agora que você tenha preparado aí seus elementos, seu pão, seu suco de uva. Nós vamos cear nessa noite. E aí eu gostaria de ler para você a ordenança do texto de ceia lá de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 e seguinte. Como celebrar a ceia do Senhor, diz minha Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A ceia é para lembrarmos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, sua morte. Mas também é para lembrarmos da sua volta até que venha, da promessa que ele nos fez que voltará para buscar a igreja. Se você está com o seu pão aí agora, segure o seu pão aí agora na sua mão. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, vamos dar graças, porque esse pão representa o pão vivo que desceu do céu, como estava prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus que foi encarnado, pregado na cruz do Calvário, morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Deus, nós oramos agora, nós agradecemos agora com este pão, pelo corpo de Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque pelas tuas pisaduras, a tua palavra diz e nós tomamos posse, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre os seus ombros. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz do Calvário por mim. Nessa noite, pela fé, eu toco na orla, eu toco na palavra, eu toco nessa palavra de vida para que eu, fazendo dessa forma, lembre e cumpra essa palavra na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Comamos em memória de Jesus. E esse cálice representa a aliança, o pacto que ele fez conosco. A aliança que nos justifica, que transforma pecadores condenados em limpos e justificados no sangue dele, a ponto de nos transformar em filhos de Deus e mais ainda, de nos dar o privilégio de sermos co-herdeiros com Cristo de toda a herança celestial. Vamos agradecer agora. Deus, muito obrigado. Esse cálice representa a expiação definitiva, o sangue inocente derramado de uma vez por todas em favor dos nossos pecados. O sangue através do qual nós temos uma aliança, um pacto com o Senhor, através do Senhor Jesus. Mais uma vez nessa noite nós tocamos na orla, mais uma vez nessa noite nós tocamos nessa palavra, mais uma vez nós nos lembramos dessa palavra e queremos cumprir sempre essa palavra em nome de Jesus. Amém? Bebamos em memória de Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Erga sua mão, deixa eu abençoar a sua vida. Pense muito nessa palavra dessa noite, querido. Toda vez que nós temos contato com o verbo vivo, com a palavra viva, com Jesus de Nazaré, todas essas coisas são possíveis a todos nós. Era esse o grande ensino que ele estava deixando. Estende a sua mão. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja de Jesus, que agora reuniu nesse lugar, e com a igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada
em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, semana de paz e de vitória, em nome de Jesus de Nazaré.